Olá, bom dia. Meu nome é Alexandre da Silva Carmo, sou aluno matriculado no quinto período de Letras do curso à distância da Universidade Rural de Pernambuco. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Hoje também vou apresentar um grande resumo falando a respeito dos três, sobre os mesmos. Foram três movimentos fundamentais da nossa literatura brasileira do século XIX, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. A ideia era destacar as principais características de acordo com amostras e alguns exemplos de autores e obra, e também comentar um trecho literário para relacionar o que foi estudado. Então vamos começar. Então, neste primeiro momento, eu vou fazer um pequeno contexto histórico, né? Onde, nesse contexto, eu vou abordar algumas fases, algumas características e alguns pontos marcantes da época. Então, antes de falar de cada movimento, é importante entender o contexto em que eles surgiram. Estamos na segunda metade do século XIX, período em que o realismo já estava em declínio. O Brasil vivia mudanças políticas, sociais intensas, com a crise da escravidão, o início da urbanização e as discussões sobre a República. Então, neste período, se observa bastante que a mão de obra negreira, né, e as senzalas já não tinha esse quantitativo tão grande de escravos. Então, aí começou geralmente a crise, né, de escravo nas fazendas. E os senhores feudais, neste momento, estavam muito preocupados com o que iriam fazer. Além disso, as ideias vindas da Europa influenciavam a nossa literatura, como o positivismo de alguns Comte, o Dalvismo, o cientificismo. Tudo isso faz com que os escritores buscassem uma visão mais crítica e objetiva e científica da nossa realidade, né? O que estava acontecendo naquele momento, a preocupação e os desesperos. O realismo no Brasil. Então, como foi que ele aconteceu no Brasil, né? A gente sabe também que foi um período muito marcante, um período forte, período esse de atribulações das pessoas negras. Então ele diz, o primeiro movimento que vamos destacar é o realismo. Ele surge com a reação ao idealismo romântico, trazendo uma literatura mais crítica e realista, ou seja, buscando fatos e acontecimentos do nosso dia a dia, mostrando geralmente a realidade desse povo dentro das senzalas e das casas grandes. As principais características do realismo são a análise psicológica dos personagens, o retrato fiel de uma sociedade, né? A crítica aos costumes da época e uma linguagem mais clara e objetiva. Então a gente analisou dentro do realismo a análise psicológica dos personagens, né? Como esses personagens eram, o retrato do mundo da época, como era essa sociedade e os costumes, né? A fala, né? A roupa, toda a tradição vivida na época. E a linguagem também era uma linguagem mais clara, procurava buscar fatores mais idênticos ou que se aproximasse da época mesmo. O grande nome do realismo no Brasil é Machado de Assis, então ele está marcado principalmente por Machado de Assis, considerando até hoje um dos maiores escritores da nossa literatura. Entre as suas principais obras estão as Memórias de Póstumas, do Brás Cuba, publicada em 1881, e Dom Casmurro, de 1899. Em Dom Casmurro,
Por exemplo, Machado cria um narrador em primeira pessoa, o famoso Betinho, que levantava eterna dúvida sobre a traição do Capitu. Essa incerteza mostrava a ironia, o cientismo, a genialidade de Machado, marcas fortes do nosso realismo. O realismo no Brasil, paralelo, temos o naturalismo, que também busca retratar a realidade, mas com outro foco. O naturalismo se baseava no determinismo, ou seja, da ideia do que o ser humano é resultado do meio em que vive, da hereditariedade e das condições sociais. Então, quando ele fala da questão da hereditariedade, então busca os fatores genéticos ligados aos genes, né? Então, toda a herança hereditária. E ele fala que o homem, nesse período tão marcante, ele é produto do meio. Então, ele é um retrato do meio. Então, ele vai vivenciar e vai mostrar, né, tudo que acontece no meio. Não tem nada de novidade, não. Sempre buscando o meio social da época. Ele escreve a vida da forma quase científica, muitas vezes em ênfase em termos considerados polêmicos, como o alcoolismo, a violência, o adultério e a miséria. Então também busca muito esses fatos aí, a violência, o adultério e a miséria, né, da época. O primeiro autor do naturalismo brasileiro foi Aloysio Azevedo, e sua obra mais conhecida é O Cortiço, de 1890. Nesse romance, o autor descreve o cortiço como um organismo vivo, mostrando a coletividade, a influência do indivíduo. A obra traz personagem denominada pelas condições social e biológica, reforçando essa ideia determinista. Ou seja, quando ele coloca que o realismo, ele coloca a ideia principal e ele traz como isso a coletividade e a influência dos indivíduos, ou seja, trazendo também para a nossa realidade as condições sociais e biológicas daquele povo e da época também. Ou seja, enquanto o realismo analisava o interior psicológico dos personagens, o naturalismo olha para o ambiente externo e suas influências. Aí agora vem o parnasianismo no Brasil. Agora vamos para o parnasianismo, que surge na poesia, em contraste com os sentimentos românticos. As principais características do parnasianismo são a busca da perfeição formal, ou seja, ele já busca a formalidade, ele procura buscar coisas mais claras e com uma certa formalidade, né? Uma linguagem mais culta, uma linguagem mais rebuscada. E a valorização da métrica, da rima e do rima. O princípio da arte pela arte e uma visão mais objetiva e impessoal. Os principais representantes do parnasianismo no Brasil foram Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira, conhecido como Triado Parnasiana. Olavo Bilac, por exemplo, é um autor sonetos muito conhecidos que combinavam na musicalidade, na perfeição formal, em poemas como os da coletânea da Vila Láctea, e podemos perceber também a beleza da estética, da harmonia, e ela buscava em seus versos. Uma comparação rápida, fazendo uma comparação entre os três movimentos, o romantismo foca a crítica social, a análise psicológica dos personagens. Já o naturalismo enfatiza o determinismo, mostrando o ser humano como o fruto do meio e da hereditariedade. Então, ele busca fatores genéticos
para representar isso também, esse movimento. Já no parnasianismo, se dedica à poesia formal, preocupada com a estética, a perfeição e a forma, né, da época. Então ele busca muitos fatores da atualidade para mostrar e simbolizar esses períodos. Apesar de diferentes, esses três movimentos fazem parte do mesmo período histórico e reflete cada um de sua maneira. E as transformações do século XXI. Para ilustrar, eu vou trazer um pequeno trecho da memória de Póstuma, de Brás Cubas e de Machado de Assis, obra que marca o início do realismo no Brasil. Alguns tempos hostil se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Esse começo já mostrava a ironia de Machado, machadiana, pois o narrador apresentava uma história depois da morte, algo completamente inovador. Em tom irônico e crítico, é uma marca do realismo, que se afasta do exagero sentimental e do romantismo, e traz nova forma de olhar o que? A realidade. Então, quando ele fala aí dessa questão da ironia, da crítica que se faz, então ele traz também uma visão diferente de percepção, de olhar as coisas de outro jeito, não da maneira que era retratada, e sim trazer aquele passado e fazer uma pequena reflexão de hoje, no presente, de outra forma, com outro pensamento, que o mundo vai passando. Então, a partir do momento que se passa, a gente começa a ver outras coisas com um olhar diferente e pensamentos diferentes. Para concluir, podemos dizer que o realismo, o naturalismo e o parnasianismo representam um momento de grande transformação na literatura brasileira, em que os escritores deixaram de lado o idealismo, que era o ideal, o idealismo principalmente o romântico, e passaram a olhar para a realidade de forma crítica, científica e estética. Então, quando ele fala dessa questão do realismo romântico, então ele percebe também, ele vê que o mundo não vai ver apenas de romantismo. Em si, assim, por trás disso também tem outros fatores também determinantes, né? Que se pode olhar, que se pode conversar, que pode trazer temas reflexivos para a nossa realidade, para o mundo deles, principalmente naquela época. Esses movimentos foram fundamentais para preparar o caminho do modernismo no século. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da aula. Então, foi uma aula muito reflexiva quando fala da questão desses três movimentos, né, que aconteceram aqui no Brasil, muito forte, mas eu sei que ficou um legado, né, de reflexão, de pensamento, de percebermos e vivemos hoje em função de algumas coisas do passado e trazendo agora para a nossa realidade, nos dias atuais de hoje, que pensamos de maneira crítica, de uma maneira de olhar diferente que o mundo passa, para não ficar naquela mesma mesmice, né, de que tudo se baseava naquilo. E sim, que aquilo seja um ponto marcante, um ponto crítico, e que hoje nós possamos ver isso completamente de maneira diferente. Então, muito obrigado.